Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre metabolismo. Bom, o metabolismo é uma atividade celular altamente coordenada. Então quando eu falo assim para vocês, eu estou dizendo que existe uma ordem, um padrão a ser seguido para que as ações químicas possam acontecer. E as principais bases para que o metabolismo aconteça é principalmente obtenção de energia química, que é o ATP, que a gente já estudou, converter moléculas em nutrientes, como por exemplo os aminoácidos virarem proteínas e as proteínas virarem aminoácidos, polimerizar monomoléculas para macromoléculas, como os monossacarídeos virarem polissacarídeos, e a gente também poder sintetizar e degradar biomoléculas necessárias para as funções do organismo, como, por exemplo, a gente transformar o glicogênio em glicose. Mais para frente, no metabolismo dos carboidratos, a gente vai falar muito sobre glicogênio e glicose. Para a gente poder obter as energias na nossa existência química, a gente tem duas formas. A gente já estudou isso em bases celulares, quem foi ver as minhas aulas. A gente tem os seres autótrofos ou autotróficos e a gente tem os seres heterotróficos ou heterótrofos. Autótrofos são aqueles que vão utilizar o gás carbônico como fonte principal para poder gerar energia. São aqueles que vão fazer a chamada fotossíntese. Então, os autótrofos são as plantas, algas, certo? Eles mesmos conseguem produzir, sintetizar a própria energia. E os seres heterotróficos são nós. Nós que precisamos de pegar essas fontes energéticas em outros seres, como as plantas, a carne, o ar, para poder fazer o nosso metabolismo acontecer. Aqui nós temos um simples ciclo, que mais para frente eu vou explicar ele direitinho, que nada mais é do que um ciclo de como as coisas acontecem, né? A gente tem bactérias de nitrogênio que geram a amônia, essa amônia vai gerar nitrato, as plantas vão absorver esse nitrato, nós animais vamos consumir as plantas e isso é um ciclo vicioso. É isso que o metabolismo é. Ele não para. Ocorre uma degradação de moléculas e a formação, a sintetização de outras. É um ciclo sem fim. Bom, o metabolismo somatório de todas as transformações químicas que ocorrem em determinada célula ou organismo ocorre por uma série de reações catalisadas enzimaticamente que constituem as nossas vias metabólicas. Foi o que eu acabei de falar para você. São um conjunto de reações químicas das moléculas. Então, metabolismo, o que é? Só anotar aí, gente. É um conjunto de reações químicas que as biomoléculas fazem. Então, elas são degradadas para serem transformadas em moléculas menores ou são sintetizadas para se juntar a outras moléculas e virarem moléculas maiores. E nós vamos ver isso agora, que tem um nome para cada um desses. Bom, anabolismo, quando eu falo de anabolismo, é porque eu estou juntando. Então, é uma fase biosintética. Quando eu falo biossíntese, quando eu falo sintetizar, eu estou dizendo juntar, formar, criar, aumentar. Então, anabolismo é a formação de moléculas maiores complexas. O anabolismo é um processo redutivo que requer energia proveniente de hidrólise do ATP e de elétrons como NAD, NADH, que vai gerar a maior molécula. Então, eu já acabei de afirmar para vocês que o anabolismo é uma síntese de molécula, onde ele vai unir pequenas moléculas para gerar algo grande. E ele vai precisar desta energia. Então, o anabolismo gasta energia para acontecer.
E da mesma forma, eu tenho o catabolismo, que é uma fase degradativa, onde então eu vou degradar um produto maior, grande, para poder gerar moléculas menores e simples. Com isso, é um processo oxidativo que vai liberar energia. Então, eu acabei de dizer para vocês que no anabolismo eu vou gerar energia e formar moléculas grandes e complexas. E isso eu vou gastar estas energias aqui para poder gerar. E no catabolismo eu vou degradar moléculas maiores para gerar moléculas menores, simples, o que vai ser através de um processo oxidativo que vai liberar energia. Então eu vou ter energia armazenada em ATP, na ADH, que a gente vai conferir tudo isso daqui para frente. Vamos ver alguns exemplos de produtos formados? Então, anabolismo que a gente falou antes, o que é o anabolismo? É a formação, a sintetização de moléculas maiores. Então, de aminoácidos que são monômeros de proteínas, eu gero as grandes proteínas. Os açúcares, que são os carboidratos, os monossacarídeos, eu gero grandes polissacarídeos. Ácidos graxos, eu gero grandes lipídios. E bases nitrogenadas, eu consigo gerar os ácidos nucleicos, que é DNA, que daqui a pouco mais para frente a gente vai ver também. E o catabolismo, eu disse para vocês que é a quebra molecular. Então, de grandes carboidratos, polissacarídeos, eu vou gerar monossacarídeos. De grandes gorduras, eu vou gerar ácidos graxos. E de proteínas, eu vou gerar aminoácidos. Com isso, eu tenho produtos finais de grande liberação de energia, como grupamentos de amina. Quem lembra a formação da proteína, como ela é? Ela é um grupo de amina, um carboxila, um hidrogênio radical. Vocês lembram? Então, aqui eu tenho apenas a molécula de amina, eu tenho molécula de água e eu tenho molécula de gás carbônico. Então, são grandes moléculas que vão gerar pequenas moléculas e pequenos precursores das pequenas moléculas que vão gerar macromoléculas. É isso que é o metabolismo. E dentre esse ciclo daqui, nós temos liberação de energia e captura de energia, para usar a energia para formar as moléculas maiores. Lembrando, então, que no anabolismo eu gasto energia e no catabolismo eu gero energia. O catabolismo. As vias catabólicas convertem-se para produtos finais de acetil-CoA, que nós vamos ver no ciclo de Krebs. Quem acompanha no grupo de WhatsApp, eu falei para vocês prestarem atenção totalmente na aula agora, porque metabolismo vai levar vocês a metabolismo de carboidrato, que vai levar a glicólise, que vai levar a ciclo de Krebs, que vai levar a fosforilação. Então não pode parar de prestar atenção agora, senão vai virar um bololô. E o anabolismo são vias anabólicas que vão divergir para gerar grandes moléculas. Vamos traduzir isso daqui de um jeito fácil, numa imagem aqui? Pronto. Eu tenho diversas moléculas no catabolismo que tudo vai chegar ao acetil-CoA, que é um precursor que nós temos de tudo. E aí aqui a gente tem aqui embaixo, ó, vocês vão ver, isso daqui se chama ciclo de Krebs, tá? Onde o acetil-CoA entra e vai gerar várias energia, vai se juntar com outras moléculas que nós vamos aprender ainda também. E para o anabolismo eu tenho o acetil-CoA, que é uma molécula que vai gerar outras grandes moléculas. Então é só isso que aqui em cima está falando. No catabolismo, as vias todas vão converter para um único produto final, que é o acetil-CoA. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, no catabolismo, né? Todos esses produtos degradados, o final de tudo isso vai ser a molécula de acetil-CoA. Porque a partir dessa molécula de acetil-CoA, eu consigo gerar praticamente tudo. Então, como é uma quebra, vai gerar esse produto final básico, que é o acetil-CoA. E o anabolismo, eu vou ter essa molécula de acetil-CoA sendo convertida em todas as outras moléculas que eu quiser. Certo? Então,
de várias moléculas, se eu chegar no acetil-CoA, eu consigo formar quaisquer outras moléculas que eu precisar. Existe uma regulação recíproca entre os processos anabólicos e catabólicos, ou seja, quando uma está acontecendo, a outra para. Então, quando está acontecendo o catabolismo, a outra é diminuída ou para. E quando está acontecendo o anabolismo, a outra é diminuída ou para. Assim, as vias catabólicas e anabólicas, que conectam os mesmos produtos finais, podem compartilhar as mesmas enzimas, mas pelo menos um dos passos deve ser catalisado por enzimas diferentes de reações catabólicas e anabólicas. Aqui está simplesmente falando que eles conseguem compartilhar mesmas enzimas, porém existem enzimas que são basicamente catabólicas e enzimas que são anabólicas. Enzimas que quebram e enzimas que juntam. As que quebram vão ser usadas no catabolismo e as que juntam vão ser usadas no anabolismo. Não foi isso que a gente acabou de estudar? Bom, e é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. O metabolismo é bem simples de entender. E agora, não percam a aula de metabolismo dos carboidratos. Até mais!